1 bilhão versus 198 milhões, mais um segredo lá do canal Fute Neutro. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, inscreva, vamos lá, galera. O jogo era deles. Chelsea aí, né, das lendas. Ah, é o Mundial, né? Gol do Guerreiro, né? Uma torcida que fez sacrifício. Ah, boto fé, da hora. E vou falar aqui do Mundial do Corinthians, né, que ganhou em 2012 em cima do Chelsea. Maneiro, mano. Nossa, tô bem curioso pra ver. Vícios que vendem o carro, A história, né? moto, casa, maneira. fizeram empréstimos. Se fossem derrotados, perderiam literalmente tudo. Só que isso jamais passava em suas cabeças. Que maneiro, mano. Por várias, disseram que o Chelsea Lampard estava com um time fraco pro Mundial. Será que... Caraca, mano, olha o time do Chelsea, mano. Peter Cech, Ivanovic, Cole, Davi Luiz no Prime, na época que jogava muita bola lá no Chelsea. Ramires também, muito bom jogador. O Lampard, que é lenda. Fernando Torres, que nessa época do Chelsea até que ele ainda era mais ou menos. Romata, mais ou menos. Victor Moisés, Eden Hazard, ou que seja, o cara, o começo do cara ainda, né, do Hazard, nessa época também ainda era Prime dele, né, jogava bola, né, ainda não tinha conhecido as lasanhas, né, o Hazard nessa época, então ainda jogava muita bola, e tinha um tal do Caxil, que eu não conheço. É verdade isso? E o técnico era o Rafael Benítez, Davi Luiz, Lampard, Ramires, só lenda. Cole, Mata, jogadores que fizeram parte da conquista da Champions League. Enquanto o Corinthians de Emerson Sheik, Paulinho, Chicão, Cássio e companhia haviam erguido o troféu da inédita Libertadores do clube, após 100 anos de existência, superando o copeiro Boca Juniors em embates de tirar o fôlego, tanto na ida quanto na volta. O timão tinha o Tite no comando, treinador que teve uma grande história de superação dentro do clube, de eliminado na pré-Libertadores a campeão da mesma. Já os Blues tinha nada menos que o Rafa Benítez, o espanhol que havia orquestrado um dos maiores feitos da história do futebol, o Milagre de Istambul. Em 2005... Ah, sim, tô ligado. No Milagre de Istambul, que o Liverpool acabou ganhando de virada, né, o jogo em cima do Milan, né, essa Champions aí, né, então. Com o Liverpool. Era fato que o Chelsea passava por uma grande reformulação no elenco. Só que essa reformulação terminou em um time com valor de mercado em mais de 454 milhões de euros, havendo um aumento de 20... Caraca, mano. Olha, começa com 2012, né, galera? Era isso aí que era o valor do total do time do Chelsea. Hoje em dia, o Chelsea, se não tô enganado, há uns anos atrás, gastou foi quase 1 bilhão. Ou se não tô enganado, tem 1 bilhão. Não, ele tem 1 bilhão em dinheiro. Só no time, só o time deles vale 1 bilhão de reais. E nessa época aí era 450 e pouco, né, mano? Então, ó a diferença de tanto que evoluiu o preço, né, de mercado dos jogadores lá do time do Chelsea. Ou seja, hoje em dia é bilionário, né? Antigamente era milionário, hoje em dia é bilionário o time do Chelsea, então. 21% em relação ao time que ganhou a Champions League. Como era de se esperar, nas semis do Mundial, os Blues enfrentou o Monterrey e venceu por 3-1. Monterrey, enquanto o Corinthians enfrentou do México, o Al-Ahly, mas o timão passou ganhando por 1-0. Com o Óleo do Egito, né? Com os finalistas definidos, a partir de agora era guerra. Yokohama nunca esteve pronta para a invasão corintiana. Foi no Japão, no Mundial, né? Que massa. Até que chegou o dia do jogo. 30 mil torcedores estavam presentes e fizeram com que os jogadores se sentissem no Pacaembu. Organizaram uma bela apresentação antes da partida, mas o verdadeiro show estava prestes a começar. O estádio iria receber os 2 melhores times do mundo de 2012, e um deles seria o maior de todos. Os 2 times entraram em campo e a ansiedade era imensa. A arbitragem era do turco Cönet Çakır, que havia se tornado árbitro FIFA em 2006. Em 2012 apitou um incrível confronto entre o próprio Chelsea e Barcelona e também integrou ao quadro da arbitragem da Euro naquele ano. E com isso, o juiz apitou o começo da partida. Um jogo que acumulava valores emocionais para os 2 lados. Só de olhar pro Sheik, parecia que ele estava naqueles dias especiais. O Fábio Santos também parecia super confiante. O Chelsea tinha em seu DNA realizar lançamentos e o pequeno Juan Mata não conseguiu chegar nela a tempo. Foi um começo duro, o Chelsea estava em cima em todas. O Corinthians tentava fazer algo para diminuir o âmbito dos Blues e tentava esfriar uma falta ali, né? No começo. Parece ter funcionado, o timão começou a chegar com seu jeito único de tabelar. Mas o Ramires, que vivia uma boa fase,
estava época na ele era bom, cobertura. mano. Mas o Ele era Corinthians craque. também tinha um grande meio-campista, que recebeu mais uma bela bola após mais uma grande jogada, mas foi bloqueado pelo azar. Esse confronto entre Davi Luiz e Sheik foi a primeira de diversas. Nesse momento, Hazard. os jogadores do Chelsea perceberam que Ui. não seria fácil. Não só pelo nível do adversário, mas porque ali era como jogar fora de casa. A concentração do Corinthians era fora do normal. O Fábio fez a leitura precisa nesse lance, porque se a bola passasse, o Moses ficaria Era cara gol. a cara com o Cássio. Ele também fez a leitura certa no contra-ataque, mas o passe não foi preciso. Logo em seguida, o Torres foi carregando e a bola sobrou pro Moses, que chutou em cima do Fábio Santos. Depois o Torres chutou, Escanteio. mas acabou ganhando o escanteio. Só que esse escanteio não seria um qualquer. O Chelsea fez a cobrança e o Keio, com seu 1,93 m, subiu mais do que todos e tocou de cabeça. A bola ficou limpa pro Chicão afastar, mas no reflexo, ele acabou tocando pra dentro da área. Ela sobrou de novo pro Keio. Nesse momento, o mundo parou. Tudo que passava na cabeça de todos era: Cássio, está em suas mãos. Só você pode nos salvar. E ele salvou. Toma! Essa foi muito milagre, mano. Sério, porque o Cássio deu o pulo, mano. A bola ainda passou por debaixo dele, mano. Quase que ela vai pra dentro do gol, mano. O Cássio fez um milagre, pô, nesse fez essa aí, mano. Foi um milagre daqueles que eternizam jogadores na história do futebol. Mesmo assim, os Blues continuou criando e acumulando um grande volume de jogo. O Timão parecia ter sentido o golpe. Esse lance foi um grande exemplo. O Corinthians precisava mais uma vez esfriar o jogo de alguma forma. E o Sheik era especialista nisso. Sofreu uma falta do Ramires que parecia onipresente no jogo. O juiz parou para acalmar os ânimos dos jogadores e disse ao Ramires que seria sua última advertência. E isso acabou diminuindo suas chegadas. O Chelsea tinha uma grande arma no banco mano, de eu tava lá no reservas. banco Oscar, também, né? que pra muitos era pra ser o titular do time. Acabou E nessa época aqui, galera, o Oscar jogava bola pra porra, mano, né? Acho que foi a época também prime dele, foi o do Oscar, que mais ele jogou bola foi lá no Chelsea, né? Tá nessa época aí. perdendo sua vaga quando Rafa Benítez assumiu o comando técnico do clube. Até que o Danilo fez uma jogada ousada. Mesmo com o time sob pressão, deu uma linda caneta no Ivanovic. Só que do outro lado, o Cole tentou fazer a mesma jogada, mas o Jorge Henrique provavelmente devia ter tomado uma caneta assim nos treinos e estava esperto com esse lance. A partida voltou a ficar equilibrada, graças aos jogadores experientes do time do povo. O Rafa Benítez estava perdendo a paciência e foi a loucura quando viu o Mata praticamente entregar a bola pro jogador mais perigoso do timão. Era a chance do Sheik, Era o 2 Sheik. contra 2. Com muita Perdeu. facilidade, o Davi apenas se colocou na frente e a bola acabou saindo pela linha de fundo. Bom, essa o Sheik acabou perdendo pro Davi. Será que a próxima ele ganhou? O Jorge Henrique tentou uma finalização de fora da área, tentando surpreender o Tchek. Ramires fez um lançamento pro Fernando Torres. A bola viajou e acabou correndo demais. Quando tentou evitar a saída, acabou se enroscando no carpete. Pouco Quase ele cai ali. depois, o Sheik percebeu seu companheiro acenando. O Paulinho ajeitou, bateu, mas foi pra longe. Mesmo com essa oportunidade, agradeceu o Sheik e depois afastou uma bola pra longe. Chelsea voltou a ter as suas oportunidades e teve uma falta bem questionável. O Davi Luiz, que tinha uma Nossa! certa capacidade de bater Caraca, sério, não foi falta não, mano, cê é louco, o Hazard simulou uma falta ali, mano, dizendo que o cara bateu nele, ele só pulou, né, o Hazard, e o juiz caiu na pilha, né, e tal, e acabou dando a falta, né. faltas de longe, decidiu arriscar. A cobrança Nossa, foi Davi Luiz péssima, tentou bater por batendo na debaixo. barreira. Só que no contra-ataque, com um rapidíssimo shaking, foi mais uma vez parado por ele. Em contrapartida, o Fábio Santos engolia o Moses. Não dava nenhuma chance, tanto em finalizações, tentativa de cruzamentos e dribles. Junto com o Paulo André, parecia um muro. Tanto é que o Rafa inverteu as pontas um tempo depois. Guerreiro deu uma linda caneta no Cahill, mas logo em seguida, cavou um pênalti, que não foi assinalado pelo juiz. Ele achou que foi pênalti. E o Moses, mais uma vez, parava em uma parede chamada Fábio Santos. Parede que caiu durante o cruzamento do Cole. A sorte era que o Fernando Torres estava impedido. Após arremesso lateral, Guerreiro subiu. Parecia que ia perder, mas deu um belo chapéu. E viu o Nossa, Sheik que entrando chapéu. no facão. E como um camisa 10, fez um passe que furou ali. Cagada. Mas o Sheik não pegou Passou. bem na bola. Era uma Nossa, grande Sheik. oportunidade. O Tite sabia O muito Tite. bem disso. No lance seguinte, o Lampard dominou com categoria e lançou o estilo futevôlei. Era a hora do Moses ganhar pelo menos uma do Fábio Santos, mas não conseguiu finalizar o gol. Pelo menos conseguiu um arremesso lateral. Em um lance muito semelhante, Azar fez um lançamento nas costas do Fábio. Moses ficou cara a cara com Cássio, mas o Paulo André estava na cobertura para evitar a finalização. Caraca, mano, cê é louco.
mano. Como é que ele pode ter perdido esse gol? O Coisa tava até adiantado, o Cássio, caraca. Moses não acreditou na chance clara que tinha. O Corinthians Verdade. tentava equilibrar as coisas novamente. E o Guerreiro, O Guerreiro. dentro da área, Ele saiu era de craque, dois certo? jogadores. Chutou, mas o Keio bloqueou a bola, que sobrou, e ele deu um grande passe pro Sheik. Era uma bola difícil, vinha quicando e estava quase sem ângulo. Ele não conseguiu Chutou marcar. na trave. Apesar disso, estava fazendo a partida sublime. Esse foi o primeiro lance Se jogar aqui, o Sheik teve bastante oportunidade, né, galera, de fazer gol. Eu acho que se o Sheik tivesse acertado todas as chances que ele teve de fazer gol, ele tinha feito uns 3 gols nesse jogo aí, né, então. do azar na direita, mas o Fábio Santos não tava nem aí pra ele. Lampard mais uma vez deu um passe longo, mas ele quis chutar com a perna direita e o Cássio encaixou facilmente. E agora, o Fábio Santos estava livre pra finalizar pro gol. Ele só não sabia que geraria um grande contra-ataque. E quando a bola chegou no Moses, ele parou, pensou, ajeitou e colocou a bola onde queria. Mas ele não contava com um goleiro de quase 2 metros chegando inteiro na bola. Cássio o Chelsea salvou, parecia mano. melhor no jogo e o Guerreiro decidiu esfriar os ânimos. Pediu atendimento no tornozelo direito e também no seu joelho, que já não estava 100% desde o início do torneio. Só que mesmo assim os Blues ainda era extremamente perigoso e finalizou com Lampard. O Corinthians chegava firme, todas as jogadas eram como se fossem as últimas de suas vidas. E foi o momento em que o juiz apitou o final do primeiro tempo. O saldo ainda era positivo. Primeiro tempo aqui do Corinthians foi batalha, pô. Batalha em cima de batalha, defesa em cima de defesa e tá doido. Isso foi boas oportunidades de aqui no primeiro tempo. O Corinthians teve. O Chelsea teve até que poucas, né? Então pode dizer assim, mas o Corinthians teve mais e não fez o gol no primeiro tempo. Mas teve muita chance de fazer. Acabou que no primeiro tempo não conseguiu fazer, né? Então. Conseguiu durante o jogo fazer pequenas mudanças de posicionamento dos jogadores e conseguiu equilibrar o jogo. E assim começou o segundo tempo, que ficaria na história. O Sheik fez exatamente o que o Tite havia lhe pedido, um carrinho do jeito que a torcida gosta. Mas não esperava que faria o mesmo com ele, que deitou e rolou em campo. Nos dois sentidos, claro. Chelsea começou chegando firme em todas e o Rafa Benítez apoiava. E não demorou muito para o Chelsea chegar com perigo, mas o Corinthians estava bem ajustado e conseguiu bloquear mais um chute. O Timão buscava explorar aquela grande característica de tabelar rapidamente, mas não conseguia furar o bloqueio. Logo em seguida, o Hazard recebeu uma bola açucarada. Era a chance de abrir o placar. E o Cássio, mais uma vez, salvou o Timão. O Mata tinha uma grande liberdade. Encontrou Fernando Torres, mas estava impedido. Foi uma sequência de lances de perigo. Será que realmente o Tite acertou em suas mudanças? A torcida estava lá, acreditando, profetizando. Gente, demais, mano. Agora incansável de Sheik, que voltou para marcar, e uma belíssima tabela entre Guerreiro e Fábio Santos, foi o suficiente para incendiar a torcida mais uma vez. O Guerreiro foi acionado, dominou no peito e já estava de olho no Paulinho. Poderia agora, mas dessa vez foi quase. Rafa Benítez já começava a ficar tenso, percebendo que o Corinthians podia responder os ataques na mesma proporção. Chicão encontrou Paulinho, que deu um passe de letra. Jorge Henrique devolveu de cabeça. Paulinho ficou livre para finalizar, mas preferiu o Danilo. Ele cortou para dentro e finalizou. E agora, bloqueou. e a bola sobrou. Guerreiro. Tinha que escolher quem ia ficar. A torcida que fez cara, né? todos os sacrifícios possíveis, que viu seu time fazer milagres no primeiro tempo, viveria mais uma grande emoção. E a bola acabou escolhendo. Só poderia ser você, Paulo. Toma. Guerreiro. Goleiro. Cabeça. Craque. Ó, o Benício começou a passar até o nariz. Não sei, Luciano, se vai dar Corinthians, mas a emoção que eu tô sentindo aqui, eu nunca senti na minha vida. Que maneiro, mano. Tinha que ser, né, cara? Ainda faltava cerca de 20 minutos. Tinha que ser no pé do craque, porque, tipo, ele é um dos craques ali do time Guerreiro nessa época e ele fez isso, né, mano? Ele fez o gol, mano, da vitória dos caras, né, tá ligado? Que reservava atenção até o último lance da partida. Aí, ó, Davi Luiz. O Rafa Benítez começou a dar instruções ao Colocou Oscar. o Oscar, Só que né? agora estava no mesmo milagre que houve em Istambul. Só que o Sheik conseguiu ganhar um embate contra o Davi Luiz, que foi parado de maneira dura, acabou levando o cartão amarelo. E foi o momento que o Oscar entrou no jogo. A ideia era procurar o Fernando Torres, para que ele conseguisse decidir. O jogo ficou ainda mais aberto, mas o Sheik estava impedido. Houve mais uma alteração. Aspilicueta entrou no jogo. Ele que 10 anos depois, seria o titular no próximo Mundial de Clubes disputado pelo próprio Chelsea. Mas nesse momento, ainda não era um... E nesse Mundial aí o Aspilicueta jogou, né, e tal, e ganhou, né, com o Chelsea a Champions e ganhou o Mundial, né, e tal. O Chelsea nessa época também se ganhava até em cima do Palmeiras, né, se tu enganar, acho que foi o Palmeiras que o Chelsea ganhou esse Mundial.
grande jogador. Daí em diante começou o chuveirinho. Foi então que o latereio do Aspilicueta Latereio, encontrou Fernando Torres. De novo a bola respingou na zaga do Timão e sobrou totalmente limpa pro Torres só fazer o gol. Um reflexo gigante, se lançou na frente da bola e defendeu o indefensável. Cássio foi o herói nesse jogo, mano. O cara que mais defendeu aí, mano, foi o Cássio. Guerreiro sairia do jogo e o Davi Luiz reconheceu a partida do peruano. Com o joelho lesionado, entrou em campo nos 2 jogos. Sabia que a cada corrida seria um sacrifício. Fez jus ao nome que carregava nas costas. O Chelsea praticamente em seguida colocou o Marinho no lugar do Azar. Os Blues tentavam, mas parava no Cássio. Já era 43 do segundo tempo e o time londrino, de onde quer que estivesse, procurava o Fernando Torres. Mas algo inesperado aconteceu. O Cahill aparentemente agrediu o Sheik. O juiz acabou expulsando o jogador da partida. Ele foi a loucura. O time estava em desvantagem numérica e também no placar. E agora o Tite tomaria uma das suas piores Fechar o decisões. time, né? Colocou o Wallace para fazer uma linha de 5 defensores na zaga. Ele tirou o Sheik e assumiu todos os riscos. A princípio ajudou afastando muito bem uma bola da grande área. Só que logo em seguida, gol do Chelsea. Gol do Chelsea. Mas o bandeirinha marcou o impedimento. Anos depois, o próprio Tite disse que não era para ter colocado o Wallace no jogo, para evitar a desincronia na linha defensiva. Faltava apenas 3 minutos para acabar o jogo. Os jogadores do Chelsea não acreditavam. O último lance do jogo era do Chelsea. O Fábio Santos perdeu o tempo da bola. Era a última chance de empatar. Se Aí ele só no perdesse calcanhar o pra ele fazer o título gol. já era do Corinthians. Mas se fizesse, a partida iria para prorrogação. Então, a bola pegou na trave e o Paulo André jogou para fora. Final de jogo, Corinthians se tornou o maior time do mundo em 2012. Houve muito Ganhou, né? sofrimento, tensão do começo ao fim. Às vezes não é o mais rico, o mais técnico que vence, é o que acredita, é o que luta até o fim, é o que carrega a alma de milhões dentro de campo. Diziam que o mundo ia acabar em 2012, mas naquela noite ela apenas parou para assistir Milagre em Preto e Branco. Maneiro, mano. O último time a ser campeão mundial foi o Corinthians, sendo brasileiro. Foi o Corinthians e tipo, foi em 2012, já faz um tempão, mano. E caraca, mano, o Corinthians lutou até o final nesse jogo que a gente viu. Teve muitas oportunidades, o Corinthians ali no primeiro tempo. O primeiro tempo, o Chelsea teve quase um gol ali, quase ele fez, só que o Cássio defendeu. Também teve uma boa oportunidade do Chelsea, só que, como eu falei antes, o Corinthians pra mim no primeiro tempo teve mais chance. No segundo tempo, o Chelsea também teve do mesmo jeito, ou seja, foi ataque contra a defesa direto, então foi um jogo muito batalhado, ou seja, muita gente lutando mesmo pra conseguir, só que o Corinthians fez aquele gol ali com o Guerreiro, né, tá com um vacilo da zaga, né, tal, todo mundo ficou dentro do gol ali, o Davi Luiz e mais dois outros caras ali, deixaram o Guerreiro sozinho sem marcação, né, tal, depois que o cara chutou, a bola subiu, e sobrou pro Guerreiro, e o Guerreiro mandou de cabeça e tal. Então foi tipo uma vacilada da zaga que deu uma oportunidade pro Guerreiro e ele acabou não perdendo. E tipo, tinha que ser no pé do cara, mano. Não posso dizer no pé não, na cabeça do cara, porque era o craque do time, mano. Ele e o Sheik ali e o Cássio, acho que na minha opinião, os 3 caras que eram o craque do Corinthians naquela época. E o Guerreiro ganhou, mano. Ganhou, fez o gol e trouxe o Mundial pro Corinthians. Muito bom esse jogo aí do Corinthians. Fico feliz pelo Corinthians, porque tipo, foi o último time brasileiro a ganhar o Mundial. Desde lá pra cá, nunca mais a gente ganhou o Mundial. Nenhum time do Brasil ganhou o Mundial. E é isso, mano. Maneiro demais aí. Essa foi, tipo, mais ou menos aí o resumo de como foi essa partida do Corinthians lá no Mundial contra o Chelsea lá no Japão. E muito maneiro, mano. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu likezão. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta assuntos do próximo vídeo, que eu quero saber se você quer ver aqui pelo canal. Se inscreva aqui no canal pra ajudar o canal a crescer. Hype o vídeo aí pro vídeo divulgado pra mais pessoas. E acho que tudo mais é isso. Obrigado novamente. Valeu, até a próxima. Fui!